E aí galera, também para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vem explicar essa treta do The Last of Us 2, né? Por que tem tanta gente na internet discutindo sobre esse jogo, né? Por que as discussões estão tão polarizadas, né, ao redor desse novo exclusivo da Sony. E é isso aí galera, vamos lá. Bom galera, para começar explicando essa treta, acho que a gente tem que começar falando sobre o primeiro jogo da Sony, sobre esse universo pós-apocalíptico, que é o The Last of Us 1, ou só The Last of Us, que foi lançado para PlayStation 3. Ele foi lançado no final da geração, foi lançado em junho de 2013, e daí 4 meses depois a Sony lançou o PlayStation 4. E como ele foi lançado no final da geração, ele dá pra se dizer que ele é o melhor jogo de PlayStation 3, porque ele conseguiu extrair tudo de recurso gráfico que o PlayStation 3 conseguia, né, prover pra época, né? Todas as engines já melhoradas e tudo mais. Então, o melhor jogo de PlayStation 3, né, que marcou uma geração, porque todo mundo que jogou esse jogo, todo mundo é difícil dizer, né, mas uma unanimidade, dificilmente você vai encontrar alguém que jogou e não gostou do The Last of Us. Tem gente que considera o The Last of Us o melhor jogo que eles jogaram na vida, né, no mínimo o melhor exclusivo da Sony. Sim, e muita gente até comprou o console só pra jogar esse jogo, né? É, porque ele tem uma versão PlayStation 4 também, né? Então tem gente que ou comprou o PlayStation 3 pra jogar o último jogo da geração, né? Ou tem gente que comprou o PlayStation 4 porque ouviu a galera falando do PlayStation 3 que o jogo era excelente e tudo mais. E como é que é a história do The Last of Us? Basicamente se passa num universo pós-apocalíptico. Você controla o protagonista, o Joel, ou o Joel, como é conhecido no Brasil. O Joel, logo no início da história, no início da pandemia, ele perde a filha. E ele, no decorrer da história, encontra a outra protagonista, que é a Ellie. Dá até pra você entender que a história até é um clichêzão, digamos assim, de um cara forte, badass, né? Protegendo a filha dele do perigo ali, tendo que encarar várias decisões morais, né, e fazer decisões difíceis pra proteger ele e a filha dele. Ah, e também no mundo apocalíptico, né, com o The Walking Dead rolando na época também. Sim. Uhum. Então tu já vê a série e tu consegue jogar a série, basicamente. Isso. E a história é basicamente o cara protegendo a filha, né? A filha emprestada. É, adotiva, né? É. E na história você vai controlando esses dois personagens. E esses dois personagens são muito carismáticos, né? A galera gosta muito desses dois personagens, principalmente o Joel, porque ele tem... Você controla o Joel, né? A galera se coloca no lugar do Joel. E na época, hoje em dia tá bem na moda da galera inserir pautas progressistas, né, em jogo, em filme, etc. Na época isso não era tão comum, né? Então você não vai encontrar nada de pauta progressista nesse jogo, né? Não tem questão de minorias ou relacionamentos nem heterossexuais, homossexuais. É um pai e filha sobrevivendo num universo pós-apocalíptico. O único relacionamento que eles mostram é esse, né? É o de pai e filho e pronto. Hoje em dia, se alguém lança um filme ou um jogo que não tem nenhuma pauta progressista, ele vai receber bastante crítica, falando, podia ter alguns negros, ou podia ter alguns homossexuais, pessoas trans ali. Mas mesmo não inserindo nada disso na época, o jogo não recebeu nenhuma crítica. Foi quase unanimidade que todo mundo gostou do The Last of Us 1. E por que tá todo mundo reclamando tanto do The Last of Us 2? The Last of Us 2 foi lançado esse mês, né, especificamente ontem. Eu não sei se quando que a gente vai upar esse vídeo, mas pra nós foi ontem o lançamento. E, de novo, estão lançando o jogo no final da geração, né? Tá pra ser uma nova geração de console agora no final do ano. Então, de novo, é um jogo que vai extrair o melhor do recurso do jogo da geração atual, né? Os melhores gráficos, a melhor jogabilidade. As críticas, elas estão sendo mais pesadas ao redor da história, né? Por que estão criticando bastante a história? Agora a gente vai começar a dar spoiler do The Last of Us 2. Então, se você quer jogar, se você não ouviu nenhuma história, então continue por sua conta e risco. Como que é a história do The Last of Us 2? Né? Ainda é um universo pós-apocalíptico, né? Ainda tem questão de os infectados, né? Ainda os humanos são perigo. Porém, logo no início do jogo, o protagonista, o Joel, que era tão querido pelos fãs no The Last of Us 1, ele logo de cara é morto, né? Ele é morto e de uma forma violenta, uma forma gore, né? Uma violência bem explícita. E é uma morte bem humilhante que ele sofre, né? E os fãs não receberam essa morte muito bem, porque ele era um personagem muito carismático, né? Ele era o personagem principal do 1 junto com a Ellie, né? As críticas são bem fortes no sentido de que essa morte não condiz com o roteiro, né? Não condiz com a personagem do Joel.
Porque nesse universo do The Last of Us, não são só os infectados que são um problema, né? Os humanos também são um problema. Você nunca pode confiar num desconhecido, né? Porque os desconhecidos estão tentando sobreviver também e vão fazer o que eles podem pra sobreviver, mesmo que tenham que roubar os teus recursos, né? Que tenham que te matar pra roubar os teus recursos. Então o Joel, ele nunca confiou em humanos, né? No primeiro ele nunca confiou, ele sempre ficava com o pé atrás. E a morte dele no 2 agora é causada principalmente porque ele confiou num estranho que ele nunca viu na vida. Ele viu um estranho, o estranho falou, vamos lá comigo, lá, aqui na salinha. E ele, beleza, vamos lá. E lá na sala pegam ele e matam ele, torturam ele. E ele é morto, inclusive, na frente da Ellie. E a história toma um rumo que é basicamente a Ellie, né, buscando a vingança por ter matado esse pai emprestado, o pai adotivo dela. E agora que a protagonista é a Ellie, mudou bastante a perspectiva do jogador. Porque no 1 era um cara machão, fortão, protegendo a filha dele. Aí agora é uma adolescente forte também, né? Que foi criada crescendo num ambiente pós-apocalíptico. É uma adolescente que tá descobrindo a sexualidade agora, né? Que ela é adolescente no jogo, né? Teve um time skip de 5 anos. E ela se descobriu lésbica, né? Então antes o protagonista era um hétero forte, aí agora é uma lésbica forte, né? Uma adolescente lésbica. Sim, e acaba focando mais no romance dela, né? Tipo, com todo esse sentido de sexualidade e tudo. Um trabalhava bastante essa relação paternal, né? Agora a relação que está sendo focada é uma relação de romance, né? De um par. As críticas caíram bem pesadas em cima disso, né? Porque a galera tá falando que essa introdução da sexualidade da Ellie, né? Essa mudança de protagonista, não ocorreu de forma natural, né? E a galera tá reclamando bastante da Naughty Dogs, que é a produtora do jogo, tá inserindo de forma não natural, de forma forçada, várias pautas progressistas em cima do jogo, né? Além de incluir relacionamentos homossexuais, né? Tem outras pautas progressistas que foram inseridas também, que são consumo de drogas, né? Aborto também, né? Tem uma crítica bem forte ao fanatismo religioso também. Também foi introduzido cenas de sexo quase explícitas. Não aparece nenhum órgão sexual, mas aparece um peitinho que outro, né? Tem cena do ato, né? Você tem que parar o jogo pra assistir, né? O ato acontecendo, coisa que nem chegou perto de acontecer no 1. Foi uma das coisas que acontecia seguidamente no The Witcher, né? No The Witcher 3. Volta e meia, parava pra tu ver o cara. Verdade. Então, mas nunca foi o foco do Last of Us. Nunca aconteceu esse tipo de cena no 1, por exemplo. Isso, porque a galera que é gamer tá acostumada, né? Se é um universo que no The Witcher, né, a galera tá acostumada a ver. Mas nesse universo foi bem inesperado, né? Principalmente a galera que jogou 1 tinha uma expectativa, né? E a expectativa foi quebrada. Às vezes quebrar a expectativa é bom, né? Você não necessariamente quer fazer um fanservice, entregar o que o fã quer, né? Mas realmente tinha uma expectativa da galera que já conhecia a história do 1, né? E foi pego de surpresa agora com o rumo que a história tomou no 2. A crítica também foi bem pesada pro final da história, porque o The Last of Us 2 é bem focado na vingança da Ellie, né? A Ellie viu o pai dela, o pai adotivo dela, ser morto na frente dela, então ela busca vingança do início do jogo até o final. Porém, no final do jogo, spoiler alert, no final do jogo, ela tem a chance de finalmente realizar essa vingança, matar a pessoa que matou o pai dela, e ela resolve perdoar, né, a antagonista, ela resolve deixá-la aí. E a galera que critica tá falando que a história foi uma história desnecessária, porque o foco todo era o objetivo vingança. Você faz todas as aventuras do jogo buscando vingança, né? Tudo o sacrifício que você tem que fazer durante o jogo é pela vingança. E no final você não consome a vingança, você tem a oportunidade de deixar passar, né? E a galera tava, por que eu joguei, né? Por que eu passei por tudo isso se eu não adquiri nada? Na verdade eu só fiz sacrifícios, porque ela foi mutilada durante esse decorrer. No final ela perdeu alguns dedos e tal, então não teve nenhuma vantagem, né? Toda essa história foi só uma história de desgraça. Fora o final, a galera tá reclamando bastante da história, que eles deixaram de lado alguns elementos chaves que tinha no primeiro. Por exemplo, a Ellie no primeiro foi apresentada como uma pessoa que era imune ao vírus que tomou conta do mundo. Era uma característica chave, principal da história do 1.
E nesse 2 foi deixado completamente de lado, né? Foi ignorado completamente e tomaram outras decisões decidiram inserir outros elementos na história. Bom, galera, esses são os fatos. A gente tentou ser bem imparcial, né, na apresentação dos fatos até agora. Esse é o motivo da galera estar discutindo bastante. Agora a gente vai apresentar a nossa opinião, de fato, o que a gente acha sobre isso. Vamos começar sobre inserir pautas progressistas em jogo, em filme, etc. A nossa opinião é que tem que ter. Na verdade, você tem que ter. Quanto mais variedade, melhor. Por exemplo, seria muito bom tu ter alguns jogos que você tem o protagonista faz crítica a fanatismo religioso e no outro jogo você tem um protagonista que é um fanático religioso, né? Você tem jogos que o protagonista é uma minoria, é negro ou são pessoas trans. E eu acho que eles merecem um jogo sobre eles, né? Uhum. Tipo, ter um protagonista homossexual que ele... não que a sexualidade dele seja o foco, mas ele fazendo as coisas. Então quanto mais variedade, melhor. Quanto mais opções, melhor. E a galera decide qual filme assistir ou qual jogo jogar, baseado em como melhor se identifica, né? Ou até se tá curioso ver, daqui a pouco uma pessoa hétero quer ver como que é jogar um jogo na perspectiva de uma pessoa trans ou homossexual, daqui a pouco. É bem interessante você ter esses recursos, né, pra poder fazer isso. E é bom que o jogo faz bastante disso, de tu entrar no papel da pessoa que tu tá jogando. Uhum. Isso é bem interessante. Mas o que a gente acha de errado é tu pegar obras que já existem e tu matar aquilo que já existe e pra inserir de forma não natural novos elementos progressistas, né? Não só progressistas, mas qualquer elemento que você queira. Por exemplo, não seria natural você estar jogando Tomb Raider, por exemplo, que a protagonista é uma mulher forte e você fala, não, na verdade agora ela morreu e o protagonista é o pai dela. Pô, como assim? Eu quero jogar com a protagonista que é uma mulher, senão a Lara Croft me traz uma mulher forte que consegue escalar as paradas e matar a galera de modo sneaker se precisar. Da mesma forma em filme, né? A galera olha Rambo, né? E vai no cinema esperando olhar Rambo. O filme começa com ele morto e agora, na verdade, é uma protagonista lésbica que resolve as situações no diálogo. Poxa, tipo, nada de errado com o filme uma protagonista lésbica resolvendo coisas no diálogo, mas não no filme do Rambo. A gente queria ver matança no Rambo. Explosões, tiro pra todo lado. A gente também não é a favor de panfletagem política em jogo, não importa o posicionamento político, né? E nesse jogo do Last of Us a empresa deixou bem claro o posicionamento político dela, né? Todos esses elementos progressistas, mas eles não foram inseridos de forma natural, porque você está no universo pós-apocalíptico, como é que você vai ter tempo para fazer crítica a fanatismo religioso ou discutir temas como aborto? Você tem que discutir... Tipo, tu tem que descobrir como eu morrer de fome, né? A questão é outra. A Naughty Dogs, né, quando lançou The Last of Us, eles criaram do zero esse universo, esses personagens, como foi apresentado, foi do zero. Se eles queriam tanto colocar um jogo com essas pautas progressistas, eles poderiam, acredito que eles têm recursos para criar um outro jogo do zero e falar assim, olha galera, outro universo, e agora a personagem aqui é uma lésbica, né, e a galera que é homossexual pode jogar e se identificar. Mas certamente quem jogou Last of Us daria uma chance pra esse jogo novo. Sim, porque conhecem a empresa, sabem que eles fazem um bom trabalho. Então eles não precisariam mudar o The Last of Us 1 pra colocar isso dentro só porque daria mais dinheiro ou teria mais visibilidade. Acredito que esse jogo, The Last of Us, ele foi bem desrespeitoso com os fãs, porque o protagonista, o Joel, era muito querido pelos fãs. E daí você pega ele e mata uma sacanagem ali, uma coisa tão não natural, de uma forma violenta e humilhante. Parece que a empresa quer mandar uma mensagem falando, olha galera, tá vendo esse macho cis hétero, a gente vai matar ele aqui, ó, olha o que a gente faz com esse protagonista aqui, e no final, ele nem vale a pena ser vingado, porque ele era um macho cis hétero, sabe, tipo, sim, uma coisa tão não natural mesmo, não se encaixou legal. Seria aceitável se ele morresse salvando a filha dele, isso, ou pelo grupo dele, que é um ato mais heróico, que combina mais com o personagem do que morrer confiando num estranho. E o cara, se 5 anos atrás o cara já era um expert em sobreviver nesse mundo, como é que o cara cai numa armadilha tão simples? 5 anos depois, com 5 anos a mais experiência nesse universo? Foi bem besta, né? Não dá pra acreditar muito nessa morte dele.
Alguns dizem que a Naughty Dog fez isso de propósito, né? Fez essa sacanagem com a história aí, pra conseguir o que tá acontecendo agora, a galera, todo mundo falando sobre o jogo na internet. Então o jogo vai chegar nos ouvidos de quem nunca ouviu falar do jogo, né? A galera vai ficar curiosa, vai querer jogar. E diferente do 1, todo mundo tinha gostado do 1. Agora, a grande maioria, pelo menos dos fãs dos jogadores, estão dando um rate bem negativo pro jogo. Você vai ver os críticos especializados dando uma nota bem alta, né? Gostando bastante do jogo. Mas a galera que é fã mesmo que jogou tá dando uma nota bem baixa. E realmente parece uma jogada de marketing, porque agora que ela inseriu essas pautas progressistas, a empresa tá meio que blindada à crítica, né? Porque normalmente você chegar e falar assim, pô, não gostei de trocaram o protagonista, eu queria jogar de novo com o Joel, eu não queria jogar agora com uma adolescente lésbica. A galera vai dizer, então você não gosta de minorias em jogo, é isso? Quer dizer que você é homofóbico? É isso que você está falando? Então ela tá blindada a crítica, né? É uma excelente jogada de marketing, na verdade. Pra concluir, como é que estão as críticas na internet, né? A galera que, digamos que até apoia as minorias, mas não gostou do rumo que a história levou, tá criticando pesado, mas eles também estão misturados no grupo da galera que, digamos, que é realmente contra a minoria, né? Digamos, os homofóbicos ou a galera de extrema direita, enfim. Eles estão misturados, né? Então tem esses dois grupos criticando fortemente a empresa, né? O jogo em si. Mas do outro lado tem a galera que, digamos, que nem jogou o jogo, né, mas gosta de inserção de pauta progressista, aplaudindo as decisões que a empresa tomou. Tem a galera também que joga sem se importar com a história, né? Tem bastante gente que faz isso. E em questão de jogabilidade gráfica, o jogo tá muito bom. Se tu não se importa com a história, você vai se divertir bastante, né, jogando esse jogo. Bom, galera, acho que era isso aí que a gente tinha pra falar. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. E, bom, valeu, falou, tchau, tchau.